Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, Grupo Espírita Irmã Marisa. Vamos envolvendo a nossa querida irmã Paula, que nos trará a oração inicial da noite. Então vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos e também na presença dos mentores amados. Que eles possam nos envolver, nos abençoar e que possamos assimilar os ensinamentos da noite de hoje dentro do nosso coração e aplicando na nossa vida diária. Então vamos assim, fazendo a prece que Jesus nos deixou, para iniciarmos o Evangelho da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Assim seja, e graças a Deus. Então vamos agora, com muito amor, envolver o nosso irmão Lorival, que fará a leitura do livro Pão Nosso. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Deus esteja no meio de nós. E a lição de hoje, a lição de número 47, tem como título O Problema de Agradar. E nós temos em destaque uma mensagem ou uma frase tirada do Evangelho, mais precisamente da carta de Paulo enviada aos Gálatas. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo, aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar. Cada dia aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos, nos conflitos que lhe assinalam a marcha. O aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência em vigilância revelará ao mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude. Com relação aos pareceres do mundo a seu respeito, quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis às supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a sessão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta.
E nessa lição, assim como nas demais que temos visto, que temos lido, portanto, nos traz ensinamentos muito profundos que devemos ler e reler diversas vezes as lições para compreendermos e podermos também aplicar no nosso dia a dia. Mas, basicamente, a leitura de hoje nos leva a refletirmos sobre as nossas escolhas, da maneira como nos conduzimos, como nos portamos diante da vida. Podemos pensar com relação à leitura feita, a porta é larga e a porta estreita. A porta larga é a porta do aplauso imediato, que muitos de nós desejamos. E a porta estreita, portanto, é o aplauso, mas é aquele aplauso que perdura eternamente, um tanto mais demorado, é claro. E aí nós temos que pensar com relação ao Evangelho, à divulgação do Evangelho. Todo o Evangelho de Jesus baseia-se no amor e humildade. Então, desejamos divulgar o Evangelho. E se, portanto, desejamos divulgar o Evangelho, pensemos nessas duas virtudes, amor e humildade. Sem isto, portanto, não conseguiremos alcançar o nosso êxito. Vamos receber aplausos? Não vamos receber aplausos. Vamos agradar? Talvez não venhamos agradar naquele primeiro momento. Fica perdido aquilo que fazemos, né? Não fica perdido, mesmo que não sejamos bem compreendidos. O importante de tudo isto é estarmos, como ele coloca aqui na lição, com a consciência em paz, com a consciência tranquila. Agradamos ou não agradamos? Se estivermos com a consciência tranquila, tendo em vista aquilo que fizemos, né? Se as nossas intenções eram, portanto, as melhores, fiquemos em paz, fiquemos tranquilos. E aí nós temos que pensar no pensamento, né? O pensamento cristão e outro pensamento que é o pensamento do mundo. Todavia, devemos pensar, né, aprofundar no pensamento cristão, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Agindo dessa maneira, estamos agindo corretamente. Vamos encontrar, portanto, aqueles que nos compreendem, vamos encontrar pessoas que de imediato vão nos compreender. Como vamos também encontrar pessoa que somos nós agora, que nós não o compreendamos. Mas temos que pensar que todos nós somos irmãos, né? Todos nós estamos a caminho, ele coloca, todos nós estamos a caminho do aprendizado. O aprendizado faz necessário essas diferenças. É dessa maneira que todos nós crescemos, que todos nós evoluímos. E na medida do nosso trabalho, do nosso esforço e das nossas decepções, das nossas alegrias, das nossas tristezas, mas tudo isto são experiências necessárias. Então, todas as experiências, dificuldades, né? Todas as experiências, dificuldade, tanto quanto sucesso, são necessários para o nosso crescimento. É desta feita a maneira como lidamos ou como agimos que vai fazer a diferença, certo? Mas sempre lembrando que Deus é Pai, não desampara nenhum dos seus filhos, que podemos não ser compreendidos ou não agradarmos hoje, mas agradaremos amanhã, porque a finalidade da vida é esta, nos unirmos como irmão que somos. O que devemos fazer, né? O que devemos fazer? Fiz de tudo, me esforcei, nossa, e não estamos... O que devemos fazer? Então ele coloca, trabalhar em favor do bem, trabalhar em favor do bem. A obra nos pertence? Não, está na lição. A obra não nos pertence, nós somos trabalhadores, podemos considerar trabalhadores, ceareiros, discípulos, todavia, a obra pertence a Jesus Cristo. E
nesse sentido, ele coloca que não aguardemos o reconhecimento. Não aguardemos o reconhecimento. Seremos reconhecidos, sim, no futuro. Agora, por enquanto, não aguardemos o reconhecimento, seremos reconhecidos no futuro. Né? No futuro seremos reconhecidos, tal qual Jesus disse: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E o autor espiritual, com relação à humanidade, com relação ao nosso crescimento, à nossa graduação, ele nos compara dentro dessa situação em que cada um de nós pensamos diferente, que os nossos pareceres parecem, né, nossos pareceres populares, parece a gritaria das assembleias infantis, que não tolera os educadores. Está aqui no último parágrafo aqui, não tolera os educadores. Mas os educadores desanimarão, ficarão desanimados por conta disto? As crianças estão erradas agindo dessa maneira? Não, elas estão aprendendo. Cada um de nós estamos dentro do nosso tempo, da nossa graduação, então fiquemos tranquilos. E é dessa maneira que nós encerramos a leitura do Pão Nosso, e como disse anteriormente, é uma leitura para lermos e relermos constantemente ou muitas vezes. E agora, com muito amor e carinho, nós iremos envolver o nosso irmão, nosso companheiro, Florial, que irá para nós explanar o Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e agora e sempre. Muito obrigado, Lorival, você é uma pessoa muito especial para mim, ser envolvido para ti nessa missão desse momento. Todos que receberam o Evangelho viram que quem estava preparado para fazer o Evangelho da noite era Eurípides, mas um problema de saúde impossibilitou. Estamos vibrando pelo Eurípides, estamos vibrando pela Silmara, que cuida dele neste momento, mas vamos desenvolver o tema de hoje. O tema de hoje está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Muito bem. E o item que nós estaremos trabalhando é o item 11, cujo título é Cuidar do Corpo e do Espírito. É um texto de Jorge, espírito protetor, que ditou em Paris, em Paris, em 1863. Alguns podem começar perguntando quem será Jorge, esse espírito protetor que nos traz a mensagem. Devemos observar que existem vários momentos em que, no Evangelho segundo o Espiritismo, aparece um espírito protetor, Jorge, espírito protetor, Jorge, espírito familiar, somente Jorge. E aí poderíamos nos perguntar, quem seria Jorge? Provavelmente, esses textos foram escritos pelo mesmo espírito, chamado Jorge, que era guia de um dos médiuns que colaboraram com a confecção do livro O Céu e o Inferno. Essa informação vem através do comentário sobre as comunicações do senhor Sanson, onde tem esse texto. A morte do homem de que vos ocupais neste momento foi a do justo. Quer dizer, uma morte calma e cheia de esperança, como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espírita sucedeu para ele a vida terrena, sem abalo, sem ruptura, e o seu último suspiro foi exalado num verdadeiro hino de reconhecimento e de amor. Também escreve uma exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos. Muito bem. Sabendo quem é esse espírito, vamos ao texto do Evangelho. O item 11, cuidar do corpo e do espírito, Jorge nos traz. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Olha que pergunta interessante. Por que Jorge faz essa pergunta? Porque era, e ainda é nos dias de hoje, hábito de algumas pessoas, inclusive de algumas ordens religiosas, macerar o corpo. O que significa isso? Maltratar o corpo, com chicote, às vezes com alguns instrumentos,
cuja ponta desse chicote são vários correias de couro, e na ponta vai peças de metal para poder ferir e sangrar, tá? Nós vemos de vez em quando imagens na televisão de pessoas que ficam enfiando agulhas, espadas. E aí a pergunta que Jorge faz, já naquele momento, mas também serve para os dias de hoje, consistirá na perfeição espiritual, na maceração do corpo? Por quê? Algumas pessoas e algumas ordens religiosas que fazem isso, fazem dizendo que é desta forma que nós nos elevamos espiritualmente e chegamos ao Pai. Mas será que o Pai quer mesmo isso? Jorge continua no seu texto dizendo: para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira da carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, corpo e espírito, que devem fazer para manter o equilíbrio entre essas duas aptidões e as suas necessidades tão diferentes, do corpo e do espírito. E ele diz: o embate entre eles, entre o corpo e o espírito, parece inevitável e difícil chegar ao segredo do equilíbrio. Olha que interessante. O Lorival nos traz, há minutos atrás, a informação de que nós precisamos do nosso corpo para podermos realizar o trabalho como discípulo na seara do Mestre Jesus, o trabalho necessário, não o trabalho material, aquele que nos permite angariar o salário ao final do mês, mas é o trabalho no bem, o trabalho que nos permite deslocarmos para atendermos moradores de rua, velhos em asilos, crianças em abrigos, os necessitados que precisam de uma cesta básica. Portanto, esse trabalho para o bem precisa de um corpo em condições de executá-lo. E é essa a lição que Jorge nos traz. Ele, nesse primeiro parágrafo, nos aponta algumas questões interessantes. Ele diz assim: devemos cuidar do corpo segundo as alternativas de saúde e doença que influem sobre a alma de maneira importante. Portanto, poderíamos nos perguntar o seguinte: é importante cuidar do corpo? Eu vou lembrar uma passagem que provavelmente todos aqui recordarão junto comigo. No livro Nosso Lar, André Luiz, ele começa a descrever a sua condição de espírito lá no plano espiritual, chegando no plano espiritual como um espírito suicida. E ele se pergunta: mas como assim espírito suicida? Eu não cometi suicídio. Eu não fiz nenhum desatino com o meu corpo no sentido de tirar a minha vida material. Mas os espíritos explicam a ele que ele fumou muito, que ele bebeu muito, que ele abusou do sexo, que ele, nesse abuso do sexo, se contaminou com algumas doenças, e foram dessas doenças que levaram ao desencarne. Ou seja, André Luiz, como nós bem sabemos, foi dos médicos mais renomados no Rio de Janeiro no final do século passado, do século retrasado, final dos anos 1800, início dos anos 1900. Há alguns que dizem que ele possa ter sido Oswaldo Cruz, Vital Brasil, um desses médicos de renome que cuidou, inclusive, de pandemias que ocorreram no Brasil, e principalmente na capital, naquele momento, o Rio de Janeiro, como a varíola, e onde fez um trabalho fantástico no sentido de fazer com que a população entendesse a importância da vacinação. Não sei se alguns aqui sabem,
mas houve uma revolta da população contra a vacinação obrigatória no Rio de Janeiro, que há documentos históricos que mostram que houve, inclusive, livros cujo título é A Revolta da Vacina, onde a população não queria se vacinar porque não queria introduzir no seu corpo algo estranho, que ele não tinha conhecimento, mas que a ciência dizia: pode tomar, é importante tomar, porque é isso que vai fazer debelar essa doença que está ceifando a vida de milhares de pessoas. Vejam o paralelo que nós temos para os dias de hoje. Nós, de novo, estamos aqui passando por uma pandemia que se repete a cada 100 anos. Nós já tivemos a peste negra, peste bubônica, nós já tivemos em 1919, 1920, a gripe espanhola, e em 2019 e 2020 nós temos um outro vírus assolando, que é o vírus da Covid-19, que todos sabem é um vírus letal e que precisa entendermos que, para poder utilizar este corpo que nos permitirá fazer o nosso trabalho, nós temos que cuidar e agir de acordo com o que diz a ciência. Nós temos um dado interessante atual, pesquisa que eu vi ontem ou anteontem, dizendo que 91% da população do Brasil entende como importante vacinar, mas que 9% ainda entendem que não devem ser vacinados, que não devem tomar vacina. Alguns dos que acham que devem ser vacinados, por uma outra questão que não vale a pena aqui estarmos nos debruçando, questiona essa vacina ou aquela vacina e vai para o posto de saúde para dizer: tem essa vacina? Não, então eu não vou tomar, vou esperar quando essa chegar. Não sei se todos sabem, notícia de hoje, o município de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo está na mão do prefeito sancionar entre hoje e amanhã, e cá entre nós espero que ele sancione, uma lei que foi aprovada na Câmara Municipal de São Paulo, dizendo que aquela pessoa, aquele cidadão, que for para o posto de saúde e exigir essa ou aquela vacina, que ele possa ter esse direito, mas ele assinará um termo de responsabilidade onde ele abre mão de estar na fila no momento em que ele poderia se vacinar pela idade, e ele entrará no final da fila para que seja vacinado somente após todos serem vacinados. Tem o direito. Outra notícia que vi hoje também é de um hospital nos Estados Unidos, onde exigiu que todos se vacinassem, e de um corpo de 8.000 profissionais, 136, se eu não estou errado do número, decidiram dizer, num hospital cujos funcionários atuam com a ciência, se negam a tomar vacina, e o hospital tomou o direito, para proteger aqueles que procuram o hospital, os serviços de saúde, de demiti-los. E as pessoas estão entrando na justiça questionando a decisão do hospital. Mas há precedente nos Estados Unidos em que as pessoas possam ser demitidas quando colocam em risco a vida de outras pessoas. Eu digo, aqueles que não tomam a vacina, eles estão colocando em risco a vida de outras pessoas. Cabe-nos algumas perguntas a esse primeiro parágrafo. Podemos perguntar, a partir do texto de Jorge, o seguinte: é válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação da sua alma? Creio que todos já saibam qual é a resposta. A resposta é não. Nós não devemos maltratar o nosso corpo, porque isto não leva à purificação espiritual. A purificação espiritual, ela é alcançada quando estamos com o nosso corpo em perfeitas condições para podermos nos movimentar, trabalhar na seara do Mestre Jesus, trabalhar pelo amor, trabalhar com o amor, fazer o amor, espalhar o evangelho e termos condições de fazermos aquilo que o Mestre Jesus nos pede como discípulos, que é trabalhar na seara do Pai.
Muito bem. Se nós não podemos fazer isso, muito pelo contrário, tá? Temos que entender que, sendo o corpo um instrumento da alma, o corpo é um instrumento da alma. É o corpo que permitirá à alma executar as tarefas do nosso planejamento reencarnatório e darmos conta de todas as nossas tarefas, de todas as nossas expiações, de todas as nossas provas, da qual teremos que nos debruçar e enfrentar. Para que a alma, no caso, pratique o bem e evolua, é necessário que o corpo esteja na melhor forma possível. E olha que trechinho interessante retirado aqui do Evangelho. Para que essa prisioneira quem? A alma, a nossa alma, o nosso espírito, neste momento em que estamos reencarnados, é prisioneiro. E aí, Jorge, lá no Evangelho, nesse primeiro parágrafo, ele aponta uma questão interessante. Ele diz o seguinte: nós temos uma ideia muito errônea de liberdade. E de vez em quando, alguns de nós batem no peito e diz: eu tenho o direito de ir e vir. Eu vou aonde eu quero e volto para onde eu quero. Isto é liberdade. Será mesmo? Nós só temos ideia do que seja liberdade quando nós nos desprovemos deste corpo, voltamos para o plano espiritual e entendemos que aqui no plano terreno nós éramos prisioneiros deste corpo. Ah, bom, se nós somos prisioneiros deste corpo, nós devemos cuidar bem dele? Sim, porque é este corpo que nos permitirá que cheguemos, que nós possamos expandir e cheguemos mesmo a conceber essa ilusão de liberdade. Portanto, tem o corpo de estar são, disposto e forte. São significa, não é cuidar da doença depois que a doença chega. Um corpo são é aquele que não tem doença. Saúde não significa um bom hospital. Saúde significa as condições do corpo ideal sem nenhuma doença. Portanto, para termos um corpo são, nós precisamos cuidar do nosso corpo e não deixá-lo adoecer. Por quê? Porque nós precisamos desse corpo disposto, precisamos desse corpo forte para executarmos todas as tarefas. Nós não podemos, no início do dia, dizer: eu estou cansado, eu não consigo levantar hoje para fazer o que eu preciso fazer, né? Hoje é dia de distribuir sopa. Não, eu estou cansado, deixa, na próxima semana eu vou. Não, eu tenho que estar disposto. Não, hoje eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, tenho trabalho mediúnico lá no Marisa, ou em qualquer casa espírita. Deixa, na semana que vem eu vou fazer o meu trabalho. Não, temos que estar dispostos, porque nós não conseguimos adiar as tarefas de uma semana para outra, de um dia para outro. Nós precisamos executar as tarefas quando ela é necessária. E vamos lembrar que quando executamos a tarefa, nós não estamos executando a tarefa sozinhos. A espiritualidade, os nossos espíritos protetores, os espíritos que nos guiam, não no sentido de pegar na nossa mão e nos fazer como marionete, mas os espíritos que o tempo todo estão conversando, dialogando conosco nos nossos ouvidos espirituais, estão nos dizendo o caminho que nós devemos trilhar para podermos fazer a tarefa da qual nós planejamos quando fizemos o nosso plano reencarnatório. Por isso, nós não trabalhamos sozinhos no trabalho mediúnico. Nós estamos sempre trabalhando em conjunto com o plano espiritual, sempre trabalhando com os espíritos do plano espiritual que aqui atuam conosco, tá, nos nossos trabalhos. Portanto, quando nós deixamos de executar um trabalho, nós estamos deixando os nossos espíritos também sem trabalho. Não somos só nós que ficamos em casa, que não levantamos e que não fomos executar a nossa tarefa. Nós deixamos os nossos irmãos espirituais desamparados na tarefa que eles queriam muito trabalhar,
e nós não permitimos que eles trabalhem. Por isso, é importantíssimo que nós cuidemos do nosso corpo. E aí uma pergunta que nos cabe. O corpo exerce, assim, alguma influência no desempenho da atividade do espírito que o anima? Acho que também já temos a resposta. Sim, e muito. Daí devemos concluir de que tudo que nós fizemos para comprometer a saúde física, esse comprometimento será prejudicial à nossa alma, será prejudicial ao nosso espírito, que terá um instrumento defeituoso para executar a tarefa, o trabalho. Da mesma forma que o corpo influi sobre a alma influi sobre o corpo. Portanto, a doença do corpo pode acarretar doença da alma. E a doença da alma pode acarretar doença do corpo. Portanto, nós devemos cuidar da alma, cuidar do espírito, para que possamos ter um corpo. Lembra da frase? Mente sana, corpore sano. Mente sã em corpo são. Portanto, eu preciso ter a mente, o espírito são, para poder ter um corpo são. Preciso ter um corpo são para poder ter uma mente sã, ou melhor, um espírito são. E como devemos cuidar do corpo e do espírito para restabelecer o equilíbrio entre ambos? Muito bem. Do corpo, nós devemos cuidar da seguinte forma: cuidando segundo as normas da saúde e da higiene. Ora, neste momento, nós estamos passando exatamente por um período onde nos debatemos quais são as normas corretas. E, às vezes, ficamos duvidando se, de fato, nós devemos fazer aquilo que nos é orientado. Olha, faz praticamente 1 ano e meio que nós ouvimos 3 coisas: uso de máscara, álcool gel e álcool gel, e distanciamento social. Portanto, é importantíssimo nós seguirmos essas 3, não tem outro remédio. O 4º remédio é tomar a vacina. Mas, enquanto a vacina não chega e não está dando condições de imunização do conjunto da população, por nós, pelos nossos que estão próximos de nós em casa, e também por pessoas que são desconhecidas, que trabalham conosco, mas que também procuram o nosso trabalho e que precisam do nosso atendimento, por todos esses, por nós, pelos nossos e por esses, nós precisamos e é necessário que nós sigamos as recomendações e nós não titubeemos em momento algum no sentido de usar álcool gel, usar álcool gel, usar álcool gel, usar a máscara, usar a máscara, usar a máscara. Fazer distanciamento sempre que for possível, porque tem hora também que não é possível. Nós precisamos desenvolver algumas tarefas e temos que ter, às vezes, proximidade. Mas nós, quando tivermos essa proximidade, nós temos que ter condições para isto. E, portanto, desatar as necessidades que a própria natureza indica é desatender à lei de Deus. Portanto, devemos podemos e devemos cuidar do nosso corpo. O texto de Jorge segue no parágrafo seguinte, dizendo, voltemos ao texto: 2 sistemas se defrontam neste caso, o dos ascetas, que desejam abater o corpo. Ou seja, essas pessoas que acreditam que macerando o corpo vão elevar-se espiritualmente, tá? É um lado aqui da moeda. E dos materialistas, por outro lado, que querem dividir a alma. Os materialistas dizem que não existe alma, não existe espírito, que nós fomos criados no momento em que nós chegamos ao mundo e deixaremos de existir no momento em que
no caso, eles não entendem como desencarnados, mas quando morrermos. Quando morrer, morre também a alma, morre tudo e acaba tudo e ponto final. Nós sabemos que não é bem assim. Mas Jorge, colocando-se entre esses dois pontos que naquele momento na Europa e ainda hoje são dois polos que debruçam sobre os O nosso irmão caiu, mas vamos aguardar um pouquinho. Então, Já está voltando. Vamos lá. Alguma coisa aconteceu aqui. Estão me vendo? Vamos lá. Sim, estamos vendo. Então, ele diz, Jorge, dois sistemas se defrontam neste caso. O dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. E ele diz, duas violências, quase tão insensata uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha uma multidão de indiferentes, que não estão nem aí para uma e nem aí para outra, mas são indiferentes, que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, está a sabedoria? Pergunta Jorge. Pergunta ainda, onde, pois, a ciência de viver? Continua. Em parte alguma, responde ele. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. E o último parágrafo ele diz: amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza, ou seja, nós não podemos desconhecer as peculiaridades de um corpo e como ele funciona para sabermos como é que nós devemos preservá-lo. Sabemos que, com o passar do tempo, há uma deterioração natural do corpo, mas não podemos acelerar essa deterioração por conhecimento que nós temos nos bancos escolares desde o tempo, eu vou aqui denunciar a minha idade, desde o tempo do primário, do Fundamental 1 inicial, que é as primeiras 4, hoje as primeiras 5 séries, nós já aprendemos como funciona o corpo. Depois, nós vamos ampliando esse conhecimento e muitos de nós, inclusive, vamos trabalhar na saúde e ainda desconhecemos e não fazemos o que precisamos e devemos fazer com o nosso corpo. E Jorge diz, amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Ora, Jesus resume a lei de Deus numa lei que é a lei do amor e que Kardec coloca no livro dos Espíritos como a lei de amor, justiça e caridade. Portanto, para podermos executar a lei de amor, justiça e caridade, não podemos desconhecer o nosso corpo e devemos cuidar do nosso corpo para também cuidarmos do nosso espírito, da nossa alma. E ele continua dizendo, não o castigueis. E aqui não estou dizendo daqueles que utilizam de instrumentos para poder se autoflagelar. Aqui, Jorge está dizendo para que não castiguemos o nosso corpo, não provoquemos o nosso corpo.
E aqui poderíamos lembrar alguns vícios que nós temos, que precisamos olhar e entender o que é que nós estamos fazendo do nosso corpo. Alguns vícios mais complicados são daqueles que são dependentes químicos. Mas existem, essas químicas, elas são ilegais. Mas nós temos também alguns vícios legais. Vício pelo tabagismo, vício pelo alcoolismo. Mas podemos entender também o vício pela comida. Podemos também entender o vício pelo sexo, o vício pelo jogo, os vícios morais. Precisamos cuidar do nosso corpo para que possamos cuidar do nosso espírito. E ele diz: não castiguei o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido. Ele compara o nosso corpo, dirigido pelo nosso espírito, como um cavalo mal dirigido, da qual nós podemos dizer: o cavalo fez trabalhoice, mas foi o cavalo responsável por isso ou quem dirigia o cavalo? Portanto, é o nosso corpo responsável ou quem dirige o nosso corpo? E quem dirige o nosso corpo? É o nosso espírito protetor? Não. Somos nós mesmos. Portanto, não podemos fazer do nosso corpo como um cavalo mal dirigido. E ele diz que não podemos responsabilizar o cavalo pelos acidentes que ele possa causar. Não podemos culpar o nosso corpo pelos acidentes que possam termos no decorrer da nossa existência. Uma doença cá, uma doença lá. E ele continua dizendo, para finalizar: sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Ele responde: a perfeição não está nisto, mas inteiramente nas reformas a que submetermos-nos o nosso espírito. Dobrai o espírito, subjugai o espírito, humilhai o espírito, mortificai o espírito. É esse o meio de tornar o espírito mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Muito bem. Podemos concluir esse texto entendendo o seguinte: o nosso corpo é um precioso instrumento? Não é precioso, é preciosíssimo. E olha que coisa interessante: o nosso corpo nos pertence? Ou o nosso corpo, assim como tudo que é material, não nos pertence, como vimos em lições anteriores, e é um empréstimo de Deus para o nosso espírito podermos transitar neste planeta de expiações e provas, para podermos dar conta das nossas expiações e provas. Portanto, se ele é um empréstimo de Deus, ele é divino. Temos que cuidar dele com todo carinho, porque cuidar dele significa cuidar do espírito. E vamos lá. Se Deus nos empresta com qual objetivo? Com o objetivo de nossa alma ou nosso espírito utilizar desse corpo para evoluir. E concluo: cuidar do corpo não é um direito, cuidar do corpo é um dever. Portanto, temos que cuidar de ambos. Cuidar do corpo, como diz o título, cuidar do corpo e do espírito. Precisamos cuidar do corpo e cuidar do espírito, porque isso nos compete perante
a Deus. Vamos lembrar que o Pai nunca nos desampara, está conosco o tempo todo e manda os seus enviados para estar ao nosso lado cuidando de nós, para que possamos executar as tarefas que nós nos planejamos e programamos. Vamos lembrar que o que nós temos hoje, o nosso espírito hoje, é o melhor que nós temos. Dá para ter uma ideia o que éramos nas vidas ou nas encarnações passadas, mas nós evoluímos nessas encarnações. E estamos hoje no que é de melhor desse espírito. Mas isto significa que nós já estamos na plena perfeição? Não. Ainda temos muito a evoluir. Para isso precisamos do corpo. Para isso precisamos trabalhar o nosso espírito. Vamos trabalhar o nosso espírito. Vamos colocar em prática tudo aquilo que nós planejamos no nosso plano reencarnatório. Vamos realizar todas as tarefas. Vamos realizar todo o trabalho pelo bem, todo o trabalho com amor perante os nossos irmãos, os mais próximos de nós, que são os nossos familiares, mas também aquela multidão de desconhecidos, de espíritos irmãos que precisam da nossa colaboração e da nossa ajuda. Seja quando recebemos na casa espírita, lá na porta, com uma palavra amiga, uma palavra de apoio, você veio no lugar certo, você encontrará aqui respostas, assim como aqueles que estão lá no passe inicial, preparando o corpo e o espírito para receber a lição. E vamos lembrar, tá, que o tratamento espiritual lá na casa espírita não é o passe em si, porque o passe é uma... Outro dia eu vi uma palestra e vou repetir. O passe é uma chuveirada energética. O que transforma de fato a alma é a palestra que será ouvida e por isso a importância do passe no início. Mas mais do que isso, também é importante a tarefa daqueles que se debruçam. E aí prestem atenção a todos nós. Nós estamos exercitando no evangelho diário, todos os dias, cada um de nós está se debruçando para fazer uma parte do evangelho. É isto que o Pai quer, que nós estejamos levando este evangelho para muitos lugares. Nós já perdemos mão de para onde o nosso evangelho vai. Todo dia eu ouço pessoas comentarem que encaminham o nosso evangelho, várias pessoas que ouviram uma vez o nosso evangelho, pede para que seja distribuído para ele, para o grupo familiar, para o grupo de amigos, para o grupo de trabalho. Portanto, é importantíssimo da nossa parte estarmos dando conta deste corpo para executarmos essas tarefas. Tarefas no trabalho mediúnico, tarefa no passe, tarefa nos trabalhos de cura, tarefa nos trabalhos de desobsessão com os nossos irmãos desencarnados, tarefa nas palestras com os nossos irmãos encarnados, porque quando nós trabalhamos os nossos irmãos encarnados e a nós mesmos, nós estamos ajudando os nossos irmãos desencarnados que estão conosco. Por isso é importantíssimo cuidar do corpo e do espírito. E é com essa lição da noite que vamos concluir e dizer que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. E que as benesses deste momento que não estão sendo colocadas na casa espírita, que elas estão sendo colocadas na casa de cada um de nós nesse momento, porque cada um de nós está recebendo essa chuveirada energética, tá certo? Possamos ter uma semana de paz, de harmonia, e que possamos, nesse clima de paz e de harmonia, envolver a nossa irmã Silmara, que nos conduzirá nas vibrações da noite, lembrando que quando vibramos, nós estamos emitindo fluidos de amor. E, portanto, vamos fechar os nossos olhos materiais e vamos seguir o roteiro das vibrações da Silmara para que possamos enviar o melhor de nós para o trabalho que os espíritos precisam desse material energético para cada trabalho espiritual que o plano espiritual necessita. Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. A Marlene Burlin fará as vibrações para nós, tá bom?
Marlene, precisa abrir o som. O som está... Só clicar no foninho e na sua câmera, que você também desligou, Marlene. Tá sem Marlene. som. Pronto. Deu? Deu. Deu. Vamos lá. Vamos mentalizar a figura de Jesus, buscando a serenidade em nosso espírito, estendendo onda de paz, de amor, de esperanças. Vivemos para que haja paz no mundo e no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive o que nós conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças, por todos os jovens, para que tenham uma boa orientação segura perante a vida, para que se tornem pessoas do bem. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os com muito carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos que estão desempregados, para que tenham esperança de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentraram no caminho dos vícios, para que possam se libertar das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por essa casa que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizados e trabalhos no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, de fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu vou fazer as vibrações finais, agradecidos a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos foi dada, de estarmos todos juntos reunidos. Gratidão a Deus por mais um dia de vida aqui no plano terrestre, com saúde, por tudo que Ele nos provê diariamente. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus por todas as lições que nos deixou. Gratidão por esse evangelho, pela lição do Pão Nosso, que fala do corpo, do espírito, de Deus nos auxiliando, de Jesus nos auxiliando, de toda essa espiritualidade que nos auxilia. Vou trazer para encerrar esse nosso encontro uma mensagem pelo Espírito Natanael, psicografia do Orlando Noronha. Tua existência. Não estás no mundo por obra do acaso. Não estás no planeta à maneira de uma folha sob impulso dominante do vento. Estás sob a direção de leis soberanas estabelecidas pelo Criador, Deus. Teu destino, a perfeição. Teu caminho, a experiência. Tua ferramenta, o tempo. Palmilha a vereda da vida sob o alicerce da confiança e das atitudes corretas. Não te sintas desditoso sem forças. Caminha. Entrega-te a Deus e segue passo a passo. Cada minuto é um presente de Deus em teu favor. Cada amanhecer é um empréstimo de Deus facultando-te a superação. És filho de Deus, és especial. Ama a vida ao teu redor. Os empecilhos são lições imprescindíveis ao teu crescimento. Não te lamuries diante da prova. Deus te dotou de condições para que a superes.
Depende de ti avançares rumo à vitória que te foi reservada desde a criação do universo pelo pensamento de Deus. Então, que sejamos sempre muito responsáveis, né, com o nosso corpo físico, como foi o evangelho dessa noite, para que o nosso espírito possa cumprir, né, a sua jornada, que aqui está, né, que é esse o objetivo. Que Deus nos envolva sempre com muita luz, em boas vibrações, com muita saúde, se assim for do nosso mérito, né? Que Jesus nos ilumine os nossos caminhos, hoje e sempre. Boa noite a todos, muita paz, muita luz. Uma semana de muita saúde para nós todos. Que assim seja, graças a Deus.